Depois de ser cobrado por Jair Bolsonaro, o senador Marcos Pontes reafirmou em uma publicação no X que será candidato à presidência do Senado. Sem citar o ex-presidente, o parlamentar afirmou que a arrogância pode fechar portas, mas a humildade sempre abrirá janelas da sabedoria para novos horizontes. A troca de farpas acontece após Bolsonaro chamar a candidatura independente de Pontes de lamentável e afirmar que a atitude acontece à revelia do partido, que decidiu apoiar a eleição de Davi Alcolumbre. O ex-presidente afirmou ainda que o senador foi eleito por ele em São Paulo, cobrando fidelidade. Em conversa exclusiva com o repórter Bruno Pinheiro, aqui da Jovem Pan, lá em Brasília, Bolsonaro disse que o parlamentar sabe que não tem chance de ser eleito. Você, Luiz Felipe Dávila, Marcos Pontes rebatendo Jair Bolsonaro, reafirmando essa candidatura independente à presidência do Senado e muitos já vislumbrando um cenário difícil ali no PL, principalmente quando a gente observa as articulações para as eleições no Senado. Dávila. O ex-presidente Bolsonaro compreendeu que essa história de aventura de candidaturas independentes não armada bem para que tenha competitividade não vale a pena, porque afinal de contas o partido fica sem os cargos principais na mesa diretora e nas comissões. Portanto, Bolsonaro dessa vez foi pragmático, sentou com o PL, resolveu apoiar a candidatura de Alcolumbre e está no epicentro do jogo, isto é, na mesa diretora e nas principais comissões do Senado. E trata a candidatura do senador Marcos Pontes como uma aventura solitária, ou seja, que não tem o apoio nem dele, nem do partido. Afinal de contas, o PL quer ter mando porque esta é a mesa diretora que vai entrar no ano eleitoral de 2026. E a pior coisa para um partido grande e forte que aspira a disputar a presidência da República é ficar fora do centro de poder. Agora, Beraldo, Jair Bolsonaro parece que sabe jogar o jogo, né? Já Marcos Pontes, talvez um romântico, né? Que tentaria se utilizar dessa candidatura independente para o quê? Para seduzir os senadores, muito difícil, né? Canhoto, romântico talvez seja o Guilherme Arantes, que fez uma música chamada Lindo Balão Azul, em que um dos seus trechos diz: eu vivo sempre no mundo da lua. Isso se aplica perfeitamente ao caso de Marcos Pontes. Marcos Pontes, na minha opinião, e desde sempre, não tem nada a ver com a posição que ele assumiu no governo, ele é uma figura que cresceu dentro da aeronáutica, ou seja, cresceu como um funcionário público. Quando ele teve a oportunidade de ir para participar de uma missão espacial, ele foi graças ao dinheiro público, nosso dinheiro, que financiou o seu treinamento, o seu preparo para participar dessa missão. E quando ele voltou, qual foi a sua atitude? Pedir baixa, ou seja, depois de todos os anos de investimentos feitos pelo governo brasileiro nele, ele pede baixa, leva consigo todas as informações, todo o conhecimento que ele adquiriu fruto dessa experiência e vai ganhar dinheiro na vida privada. Depois tentou entrar para a política, candidato a deputado pelo Partido Socialista Brasileiro. Marcos Pontes nunca foi de direita, mas viu em Bolsonaro a oportunidade de abraçar uma causa onde ele teria espaço e foi nomeado ministro da Ciência e Tecnologia. Avanços práticos e concretos? Nenhum. Até hoje, o nosso sistema de GPS continua dependendo dos Estados Unidos, da boa vontade dos americanos. Então não evoluímos nada do ponto de vista concreto. Alcântara continua sendo um nada para o Brasil. E agora ele se lança, foi eleito senador graças a Jair Bolsonaro e não tinha a menor condição de ser eleito a nada, mas graças a Jair Bolsonaro foi para o Senado. E agora ele se lança candidato independente contra um candidato que vai ganhar. Ele não tem absolutamente a menor chance nem de fazer cosquinha, mas ele está ali no mundo da lua querendo se colocar como uma figura independente. Independente ele é para o interesse próprio. Ele está de um lado ou de outro conforme convém o interesse dele. Então Marcos Pontes
simplesmente está sendo Marcos Pontes. As pessoas é que se iludem acreditando nas propostas, nas ideias, no grande brilhantismo deste astronauta que sequer é bem-vindo no ambiente internacional da astronomia. Eu estou com a música do Guilherme Arantes na cabeça, mas eu quero destacar a frase de Marcos Pontes, que disse que a humildade dele sempre abrirá as janelas da sabedoria para novos horizontes. Poderia ser uma segunda versão da música do Guilherme Arantes, né? Inclusive com a contribuição de Marcos Pontes. Você, Mota, como observou essa troca de farpas e a justificativa de Marcos Pontes, que está convicto, a candidatura dele pode decolar? Você falou em romantismo, me veio à cabeça uma outra música, aquela que diz: talvez eu seja o último romântico. Não vou nem cantar aqui, porque eu sou completamente desafinado. A política é uma atividade que requer muita habilidade, paciência, articulação, diálogo. A política é uma coisa muito difícil. Muitas vezes, na política, é melhor você perder com o seu time do que você ganhar sozinho. Agora, não há dúvida nenhuma de que é sempre melhor você perder com o seu time do que você perder sozinho, certo? Percebam isso, nem sempre uma candidatura tem como objetivo a vitória. Muitas vezes a candidatura é simplesmente uma forma de você construir uma posição que depois você vai trocar por outra coisa. Agora, se uma candidatura não faz nenhuma coisa nem outra, ela não tem chance de vitória e nem constrói uma posição, é preciso parar e refletir. Pois é, agora, Dávila, você que entende bem do riscado, sabe como a banda toca e expõe muito bem como é que é esse jogo em Brasília, essas negociações, principalmente para você conseguir o apoio necessário para eleger um presidente de uma casa legislativa em Brasília, Câmara ou Senado. Como é que fica essa dinâmica quando a gente observa o retorno de Davi Alcolumbre, que é o principal nome, deve ser o vencedor nessa disputa, e de que maneira os partidos mais à direita devem se relacionar com o presidente do Senado, que é uma casa que muitos viram nos 2 primeiros anos dessa legislatura uma casa problemática, né? Principalmente para os interesses dos partidos mais conservadores, né? É verdade, mas esta composição dos principais cargos das mesas diretoras e nas comissões tem a ver com 2 coisas. Primeiro, é a presença do partido no Senado. Quantos senadores você tem? O número da bancada importa muito. E segundo, é entrar no baile, no começo do baile, não no fim do baile, porque aí você tem maior poder de barganha. E é exatamente o que o PL fez dessa vez. Ele não quis ser o último do baile para ficar de fora e quis aproveitar a sua relevância política no Senado, mais o seu peso de adotar rapidamente a candidatura de Alcolumbre, para ocupar os poderes mais importantes na mesa diretora e nas comissões. Por quê? Porque, como eu disse, esta é a mesa diretora que vai exercer o poder nas eleições presidenciais de 2026. Então, você quer estar nas comissões mais importantes, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão do Orçamento. Então, acho que tem comissões muito importantes que você precisa ocupar espaço. Então, o PL jogou certo. E muita gente aí criticou o Bolsonaro. O Bolsonaro agora virou centrão, adesista. O Bolsonaro está jogando de acordo com as regras do jogo. E não se pode criticar um ex-presidente da República de jogar com as regras do jogo num momento que será fundamental para o PL ter poder, ter influência no ano eleitoral. Pois é, muitos escreveram aqui, além de romântico, talvez seja sonhador. E uma outra pessoa também fez o seguinte comentário, que é preciso fazer o exercício para saber quem é você na fila do pão. Agora, só quero trazer a fala de Jair Bolsonaro, vou abrir aspas, eu elegi você em São Paulo, ele se referindo ao senador Marcos Pontes, eu elegi você em São Paulo, deixei de lado o meu amigo Marco Feliciano, com uma dor no coração enorme, deixei de lado o Marco Feliciano para te apoiar ao Senado. E é esse o pagamento? Marcos Pontes traiu a confiança de Jair Bolsonaro, Beraldo? E como você vê essas articulações? E claro, Davi Alcolumbre, mais uma vez,
um nome forte e muitos, não bolsonaristas, mas que integram mais o bloco à direita, sempre torcendo o nariz para Davi Alcolumbre, mas falando, bom, esse é o jogo, vamos embarcar nessa, né? Porque, veja, a responsabilidade da liderança política que faz escolhas erradas. Eu fico me perguntando qual é o sinal que Marcos Pontes deu para merecer todo esse apoio, toda essa percepção de que era um aliado, uma figura que estaria ali nos momentos fáceis e difíceis. Porque, como disse o Mota, você ter um espírito de grupo exige, muitas vezes, renúncia, exige desgaste, exige que você esteja ali para enfrentar uma batalha que, às vezes, você sabe que vai correr, mas em nome do grupo, em nome do time. Eu, sinceramente, nunca percebi esse tipo de postura, de conduta de Marcos Pontes, e não é porque eu sou um íntimo conhecedor da história de Marcos Pontes, simplesmente vendo, percebendo, avaliando a sua conduta antes de entrar no ministério. Pois bem, o Jair Bolsonaro fez a escolha que fez, conseguiu eleger, porque naquele momento ele tinha um capital eleitoral extremamente parrudo e foi eleito o Marcos Pontes. Agora ele está revelando que ele realmente é. Então, enfim, foi um erro, na minha percepção, e a escolha de Marcos Pontes para qualquer coisa. E é um erro de Marcos Pontes essa estratégia dele de querer ganhar visibilidade com uma candidatura que o levará a uma derrota humilhante. Então, eu acho que, até do ponto de vista pessoal daquela figura que está simplesmente preocupada com seus próprios interesses, ele sairá menor politicamente dessa disputa. Agora, a eleição de Davi Alcolumbre já foi costurada há muito tempo. É uma casa muito menor do que a Câmara, então são 81 senadores. Davi Alcolumbre, que, diferente de Marcos Pontes, foi se articulando ali às vésperas da posse de Jair Bolsonaro, dizendo que seria candidato, quer dizer, era um senador desconhecido do Amapá, mas ele foi articulando e deu sorte. Isso que aconteceu com ele, deu sorte de, na eleição para a presidência do Senado, havia ali um favoritismo naquele momento, se não me engano, de Renan Calheiros, mas o momento do Brasil foi de uma comoção ali, de novas figuras e tal, e entrou o Davi Alcolumbre, que é uma figura antiga da política do Amapá, um estado que tem uma riqueza gigantesca e que até hoje não se desenvolveu, mantém a sua população na pobreza por interesses políticos. Então também não é um bom exemplo. Mas, sobre aproveitar a oportunidade, se tornou um personagem, um protagonista do Senado Federal e está aí para ganhar as eleições, Caniato. Não vejo nenhuma circunstância em que ele perde essa disputa. Pois é, a produção, Felipe Gustavo, nosso coordenador, passou inclusive uma informação sobre um tweet de Ciro Nogueira, senador pelo PP e, claro, ex-ministro da gestão de Jair Bolsonaro, alinhado totalmente com Jair Bolsonaro. Não sei se a gente tem o tweet, mas eu vou ler, inclusive, para a nossa audiência. Ele publicou a seguinte mensagem, e mencionando, inclusive, Jair Bolsonaro, viu, Mota? Presidente Bolsonaro, pare de se preocupar com coisa inútil. Esse astronauta só é o que é graças ao Senhor. Está mostrando o tamanho da ingratidão e da traição. Se for candidato, vai ter o mesmo número de votos que teria se fosse de foguete sozinho para a Lua. Só o dele. Ciro Nogueira, essa a mensagem que ele publicou no X. Enfim, naturalmente nessa queda de braço, essa troca de farpas, está claro que o astronauta Marcos Pontes já perdeu essa queda de braço. Possivelmente isso não vai avançar. Então, quando alguém chega e menciona a possibilidade de um racha no PL, é bobagem, né, Mota? Não dá para a gente avançar com esse tipo de reflexão. Mas é importante a gente olhar e discorrer sobre a eleição de Davi Alcolumbre e como fica um mapa de apoios no Senado Federal, né, Mota? Claro, a eleição para presidente da Câmara e do Senado, essas eleições são um processo complexo, envolve uma série de articulações, é coisa para gente grande, é política de adultos. É um desserviço ao país
você ficar desviando a atenção das prioridades sérias que o Brasil tem hoje. Esse fenômeno da pessoa receber o apoio do Bolsonaro, se tornar uma estrela, ser eleito com centenas de milhares ou mais de 1 milhão de votos, achar que aqueles votos são realmente dela, que Bolsonaro não teve nada com isso, depois tentar ir em voo solo e ter 1.000 e poucos votos, a gente já viu isso acontecer algumas vezes lá. Provavelmente vai acontecer de novo, porque a tentação do poder é muito grande, Canhato. Você recebe o mandato, aquele diploma, entra lá no Congresso todo dia, você acaba achando realmente que você é uma pessoa especial. Mas eu acho que a realidade é bastante diferente. Eu acho que é muito pouco provável que ocorra um racha no PL. Eu acho mais fácil que o senador consiga um lugar na próxima missão a Marte enviada pelo Elon Musk. Dávila, só para a gente fechar esse capítulo, muitas pessoas questionam sobre os muitos desafios das siglas mais à direita, siglas liberais conservadoras, para a próxima eleição ao Senado. A gente vê muitas articulações, vários nomes sendo aventados e a gente observa um plano de fato sendo desenhado para que esses partidos consigam vencer as disputas para os senados nos estados. O que a gente precisa considerar sobre essa necessidade dessas agremiações, desses partidos, de aumentar de forma substancial o número de senadores em 2026? Canhato, eleição majoritária não é vontade própria. É preciso costurar uma... O que nós precisamos pensar na eleição de 26, todo mundo só foca na eleição presidencial, mas é fundamental olhar com atenção a eleição para governador e a eleição para o Senado. E, geralmente, os candidatos competitivos para o Senado são aqueles apoiados pelos governadores. Por isso, é preciso que esses partidos de direita comecem a negociar já essas chapas. Quem será o candidato a governador para depois montar a chapa de senador? Isso é fundamental. E eu vejo que a direita, sim, aí tem um papel fundamental de estar unida. Unida, não lançar 3 nomes para governador, 10 nomes para o Senado, porque aí a gente vai acabar fazendo com que a esquerda eleja mais senadores. Então, nós precisamos agir com racionalidade nesse momento, fazer as escolhas dos palanques estaduais, principalmente dos governadores, para poder costurar essas chapas para o Senado. E isso vai exigir negociação. Se a legenda A vai ter o candidato a governador, a legenda B e C vão ter as 2 vagas do Senado, e aí precisa discutir quem são os nomes. Isso exige costura política. Portanto, eleição majoritária não é só vontade própria, é sim uma negociação de partidos para ocupar o espaço necessário para ter votos, a fim de eleger senadores e governadores.